Quanto custa comprar hospedagem na local web e cuidado para que você não gaste dinheiro à toa. Fala pessoal, sou o André Almeida e esse vídeo aqui é um aviso para muitas pessoas que gastam dinheiro à toa na hora de comprar hospedagem de site. Compram errado, rasgam dinheiro e depois tentam pegar esse dinheiro de volta e não conseguem. Para quem não me conhece, eu faço vídeos sobre hospedagens de site há mais de 4 anos aqui no YouTube. Sou programador e sou da área de tecnologia há mais de 20 anos. Trabalhei com servidores e vi a maior parte dessas empresas nascerem e ganharem mercado ou perderem mercado, ganharem qualidade ou perderem qualidade. Eu sou dono de uma empresa de software, então eu tenho acesso a praticamente todas as hospedagens de site do Brasil e posso avaliar cada uma delas. Eu fiz um vídeo avaliando as 25 empresas aqui do Brasil, as 25 melhores empresas usadas no geral, no Brasil e fora, e nós temos um grande campeão, a Hostinger, tá? Ela é a melhor empresa de hospedagem. Vou falar quanto custaria para você comprar um plano de hospedagem da local web. A grande questão é, esse é um grande depende. Por que eu deixei o site da Hostinger aberto aqui do lado? Porque eu vou comparar a local web com a melhor empresa. Não faz sentido eu falar se é caro ou barato se eu não comparar com alguma coisa, entende? Você tem que ter um parâmetro de comparação. O que é caro? Poderia custar R$1.000. Se não tem outra empresa, R$1.000 está ok. Você não tem um parâmetro de preço. Então aqui a gente vai começar a falar dos planos da local web. O plano hospedagem 1 e hospedagem 2. Prestem atenção. Em um pacote anual, que é pagar um ano inteiro, você pagaria o equivalente a R$ 15,90 por mês para ter sites ilimitados, e eu digo ilimitados entre aspas, porque nenhuma empresa no mundo vai te dar nada ilimitado. Tudo tem limite. E não adianta você vir falar, André, eu compro e se eles não me derem ilimitado eu processo. Você vai perder. Essas empresas têm anos de mercado. Não é à toa que está escrito site ilimitado. Você tem que entender que existem questões técnicas que um usuário comum não consegue entender. Por exemplo, os sites são ilimitados. Você pode ir lá no painel e colocar quantos sites você quiser. Mas os inodes, por exemplo, o que seriam inodes? É a contagem de arquivos e pastas dentro do seu servidor. Isso não é ilimitado, meu querido. Para cada site que você adiciona, você vai instalar o próprio site. Você colocou o domínio, vai para o site, não vai? O seu site, por si só, ele tem milhares de arquivos dentro dele. E você vai ter a limitação por quantidade de arquivo. Então, logo, a sua hospedagem não é ilimitada. Não que ela precise ser, tenhamos bom senso, um serviço de R$ 15,90 mal vai aguentar um site com muito tráfego. Quem dirá sites ilimitados? Então você tem que ter o mínimo de bom senso e entender que essas informações elas não são mentiras por completo. Elas são estratégias de venda. Então fique atento em relação a isso. É para isso que esse canal aqui existe no YouTube. É para impedir que você faça besteira na hora de comprar. Porque não adianta querer brigar depois. Eles têm razão comercial nesse ponto. Sites ilimitados, um usuário de FTP, armazenamento ilimitado. Eu vou parar por aqui porque as informações mais importantes eles não colocam aqui. Tem algumas aqui onde eles te falam que o banco de dados ele tem um limite de tamanho e você, ele tem um limite de tamanho aqui, 1 GB por banco de dados, 10 por site, que você pode ter ao máximo, e você paga caso você estoure essa quantidade de banco de dados, tá? Não é de graça, não caia nessa pegadinha. E aqui ele coloca as versões do PHP que você vai ter disponível, tá? E é isso. Mas, por exemplo, quantidade de memória RAM, quantidade de núcleos de processador, você não sabe. Não está escrito aqui. Mas eu já utilizei local web, eu tenho clientes que até pouco tempo estavam aqui, até eu migrar eles para Hostinger, e eu tenho contato com o suporte. Então, eu perguntei para eles, e o plano 1 da local web vem com 128 MB de memória RAM, e o 2 com 256. Cara, isso é menos memória RAM do que um celular ruim. Qual é o impacto disso no desempenho do seu site? Enquanto, por exemplo, se eu pegar o plano Premium da Hostinger, nesse plano aqui, eu tenho 100 sites. Na local web é ilimitado, mas eu expliquei que não é. E mesmo assim, um plano como esse não é para você encher o servidor de site, cara. A não ser que seus sites não recebam quase visitas. Esse número aqui não é uma limitação, tá? É uma sugestão. Para você saber que se você recebe até 25 mil visitas por mês,
esse é um bom plano, ele não vai ter problema de desempenho. Mais do que isso, se o site não for otimizado, eles falam que você pode ter. Mas a gente já conseguiu colocar mais pessoas. A questão é como você desenvolve o site. Mas só para você ter uma ideia no geral da diferença que com R$ 11,99 no plano aqui de 48 meses, no plano de um ano dá R$16, você paga 15 aqui e tem um plano inferior. Então, o que você deve comparar? Em relação a desempenho, no teste de 25 melhores hospedagens de site, a Localweb não chegou nem entre as 10 melhores, tá? A Hostinger foi a campeã. Então você deve levar em consideração que o desempenho bruto geral, a Hostinger ganha em desempenho. E em relação ao preço, também. Então, quanto custa ter um site na Localweb? Cara, custa muito para você. Muito, porque ela é cara em relação às outras empresas, tá? E entrega menos desempenho que as outras empresas. Lembrando que qualquer excedente aqui é cobrado adicionalmente. O melhor plano da Localweb são os planos de VPS, que ainda assim perdem para HostGator e perdem para Hostinger e para várias outras VPS. E é um plano que começa a R$ 104 por mês. É muito mais caro. Se você pegar aqui, por exemplo, no site da Hostinger, em uma VPS, e eu só estou usando a Hostinger como parâmetro porque ela foi a ganhadora como melhor hospedagem. Na descrição do vídeo você vai encontrar link para a Localweb e para a Hostinger. Você pode ir para o qual você preferir, o dinheiro é seu, faça o que quiser com ele. A minha obrigação com esse canal é apenas não permitir que você tome uma decisão sem saber o que você está fazendo. Mas a tomada de decisão é sua, é você quem escolhe o que fazer. Voltando aqui, um plano, por exemplo, com 2 GB de memória RAM, com um servidor muito mais recente, eu pago R$ 39,90. Aqui eu não tenho uma opção, por exemplo, de pegar um plano com 2 GB de memória RAM. Eu começo com 4, tenho sim, perdão, falei besteira. 2 GB, R$ 45,90. Aqui eu tenho 2 GB por R$ 39,99. A diferença entre as duas empresas é a seguinte: a Hostinger tem servidores modernos. Imagina assim, você comprou um computador há um mês atrás, extremamente novo, acabou de sair, top de linha, melhor computador que tem no mercado. Enquanto o seu sobrinho, ou sua mulher, ou seu filho, tem um computador de 7 anos atrás. É essa a diferença, mais ou menos. Os servidores da Hostinger são novos, eles montaram esse data center esse ano no Brasil. Eles são uma empresa internacional, com milhares de clientes no mundo todo, e aqui no Brasil eles montaram esse ano. Então, processador Xeon Gold e Silver de última geração, memórias DDR4 e DDR5 no data center novo que está chegando agora, SSD NVMe. Então a gente está falando do que há de melhor em configuração de servidores. O servidor é um computador, só para vocês entenderem, tá? Só que muito mais robusto, feito para hospedar sites e aplicações na web. Então a VPS da Hostinger por si só já tem mais desempenho. Se você pega uma máquina velha com 2 GB de memória RAM e uma nova com 2 GB de memória RAM, por todo o resto da máquina ser muito mais recente, armazenamento, processador mais robusto, memórias de tecnologia mais nova, ele vai entregar mais desempenho. Então, no geral, a Localweb, ela se torna uma empresa que tem um custo oculto muito alto. O custo final da Localweb é muito alto. Falando em suporte técnico, o suporte técnico da Localweb se tornou, porque não era, ele se tornou um dos piores suportes técnicos do Brasil. Por quê? Durante a pandemia que nós passamos recentemente, a Localweb cresceu muito por ser uma das poucas empresas que são 100% nacional e tem um marketing forte no Brasil. Eu sempre fiz esses vídeos comparativos, mas ainda assim muita gente compra sem ver vídeo nem nada do tipo. E o que acontece? Eles caem na falácia de comprar a empresa que eles ouviram falar primeiro. E só ouviram falar. Não é uma empresa que eles viram um teste primeiro, viram um vídeo como esse daqui, de uma pessoa técnica, de um programador, de um profissional de tecnologia. Eles ouviram falar numa propaganda e compraram. As ações da Localweb decolaram durante a pandemia. E o que aconteceu? A empresa tem a mesma quantidade de servidores, mesma quantidade de funcionários e cresceu a base de clientes. O que acontece? A qualidade cai. É inevitável. Você vai ter mais pessoas tentando atendimento, pessoas que acabaram de entrar no digital, que nunca fizeram um site, que nunca tiveram um site, pedindo atendimento, e você não vai conseguir dar suporte a isso. Então, além dos planos, além dos preços, o suporte é um fator problemático da Localweb.
No geral, a local web não é uma boa indicação hoje, tá? E eu duvido que ela consiga se recuperar dessa sequência de derrotas que ela vem tendo em vários anos seguidos, perdendo para outras hospedagens, porque essas empresas são mais novas, chegaram com tecnologia mais recente. Mais novas, quando eu digo, não é que elas são novas de mercado, elas são antigas de mercado. Mas elas eram fortes em mercados maiores, Estados Unidos, Europa, e entraram no Brasil com muita força, muito mais dinheiro, muito mais tecnologia, servidores mais novos, e infelizmente a local web, apesar de ter crescido muito financeiramente durante a pandemia, isso não foi convertido em investimento para a empresa. Então até o parque tecnológico da local web é ultrapassado, o que deixa a empresa em uma posição ruim, tá? Eu espero ter te ajudado nesse vídeo. A recomendação do nosso canal é a Hoshinger para hospedagem e para VPS, tá? VPS com até 16 GB de memória RAM, tá? Se você precisa de mais do que isso, você tem que ver o nosso vídeo sobre VPS aqui no canal, onde a gente fala de VPS que tem mais de 16 GB de memória, que são usos muito específicos. Mas se é hospedagem de site, e-mail, se é certificado de segurança, se é VPS com até 16 GB de memória RAM, você pode optar pela Hoshinger, que foi a grande campeã entre as hospedagens de site e vem ganhando esse título desde 2019, porque eu faço vídeo desses temas no meu outro canal desde 2019, tá? O outro canal agora ficou dedicado só ao WordPress e esse daqui só hospedagem de site. Pessoal, eu espero ter ajudado vocês. Se ficou alguma dúvida, o meu WhatsApp está na descrição, não hesitem em falar comigo, tá? Eu ajudo vocês a escolherem um plano adequado de acordo com o seu projeto. Se quiser um orçamento para o seu projeto também, pode entrar em contato com o meu time. Espero sua inscrição, o seu like, o seu compartilhamento e te espero no próximo vídeo.